Olá, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. Começa agora a série Desvendando Mistérios dos Maias. E enquanto eu visitava esses locais, eu tinha alguns pesadelos com uma criatura em específico que parecia uma medusa. Eu fui para o México para poder filmar e trazer todas as informações ocultas sobre essa que é uma das civilizações mais misteriosas de todas. Se preparem para conhecer todos os mistérios ocultos dos maias. Como muitas antigas civilizações, os maias apareceram em Yucatán do nada, por volta de 3100 a.C., mas existem descobertas do fundo dos oceanos ali daquela região que contam histórias completamente diferentes. Em toda a costa do México existem milhas e milhas de túneis que revelam um mundo submerso pelo oceano no final da última era glacial. Nesses túneis foram encontrados restos humanos e artefatos maias, provando que os maias teriam chegado ali naquela região pelo menos 6.000 anos antes do que os arqueólogos imaginavam. O nome Maia significa pessoas das águas, e de acordo com o livro sagrado dos maias, o Xilabalam, os ancestrais dos maias chegaram nessa terra de barco em 9600 a.C. Todos eles eram provenientes, tinham vindo de uma imensa ilha chamada Atla ou Atitlán. Qualquer ligação com Atlântida é apenas mera coincidência. De acordo com esse livro, uma catástrofe destruiu a casa deles, forçando eles a procurar uma nova terra para habitar. O livro se refere a esses primeiros habitantes como sendo os Canu, traduzindo as pessoas da serpente. E eles chegaram a Yucatán guiados por 3 divindades: Kukulcán, Quetzalcoatl e Itzana. Cada um deles tinha 6 sábios consigo, que eram responsáveis por reconstruir toda essa civilização destruída. Itzana, o deus, trouxe o conhecimento da matemática, da agricultura, da manipulação da pedra e da cosmologia para os maias. O que é muito misterioso é que nunca ninguém ouviu falar sobre Itzana e sobre seus sábios, ou os sábios da água, como eles eram conhecidos. Esses seres teriam vindo das águas e eles conheciam as leis da natureza, mas eles também sabiam burlar as leis da natureza. A história verdadeira é completamente diferente da história contada pela arqueologia oficial, porque, de acordo com a arqueologia oficial, as pirâmides maias foram construídas entre os anos 500 e 800 depois de Cristo, e a história original nos leva para pelo menos 10.000 anos no passado. Mas por que será que a arqueologia oficial se recusa a aceitar que esse local e que esses artefatos e até que essa civilização tenha mais de 10.000 anos de idade? O que eles precisam nos esconder? Por que essa verdade não nos pode ser contada? Bom, os maias tinham os seus próprios registros, e em seus registros constam que Itzana não era um homem como eles. Ele era um homem branco com uma barba branca e muito mais forte que eles. Um homem que apareceu no meio do oceano dentro de um barco que se movia sozinho. As imagens desses deuses que vêm em canoas que se movem sozinhas estão por todas as partes nas ruínas maias. Eles eram figuras zoomórficas que pilotavam uma canoa e que tinham vindo de longas distâncias por dentro da Via Láctea. Eu estou falando de seres que vieram da constelação de Órion. Órion, então, era a casa desses deuses. Ou seja, esses seres, eles vieram para a Terra para ajudar os maias, mas eles não eram da Terra, eles eram seres extraterrestres, seres vindos da constelação de Órion. Ao chegarem em Yucatán, esses seres vindos de Órion criaram uma cidade que continua tendo o mesmo nome até hoje, Izamal. Esse é o local da maior pirâmide maia, a menos conhecida, porém a maior.
De acordo com a lenda, a cabeça de Itzana está enterrada aqui. Mas em Izamal não há só uma pirâmide. Existe uma imensa rede de templos conectados, totalizando 51 quilômetros quadrados de estruturas. Além disso, estradas sagradas ligam esses pontos dessa cidade a outras pirâmides maias espalhadas pelo México e pela Guatemala. E os mistérios do local só aumentam. Os mistérios são tantos, mais tantos, que mesmo que eu tivesse um canal só para falar apenas sobre os mistérios maias, segundas, quartas e sextas, e que eu tivesse mais de 800 vídeos sobre esse assunto, não seriam suficientes. Porque quanto mais a gente fuça na civilização maia, mais obscuro o negócio vai ficando. A maior cidade da civilização maia era a cidade de Teotihuacan, que significa o local criado pelos deuses. O lugar tem uma tecnologia fascinante que até os dias de hoje não pode ser explicada. A cidade de Teotihuacan é considerada muito mais avançada do que seria possível para uma civilização daquela época. Eles tinham até um sistema de transporte que a gente não sabe como funciona. Só sobraram os trilhos. O maquinário todo foi levado embora, como se eles tivessem pegado com a mão e sumido com o maquinário. E, inclusive, as ruínas maias não são as únicas que apresentam essa característica de que existia algum tipo de maquinário avançado, porém o maquinário não é encontrado. As escavações encontraram praças, cidades, pirâmides e até campos para jogar jogos com bolas. Inclusive, é daqui, desse esporte antigo maia, que veio a inspiração da J.K. Rowling para criar o quadribol de Harry Potter. E esse era o tamanho da bola que eles jogavam. Ou seja, eu tô falando de uma bola de aproximadamente 5 quilos. Bom, eles certamente não eram humanos normais para praticar um esporte com uma bola que pesava 5 quilos, né? Porque já imaginou a gente correr e jogar essa bola a essa altura dentro dessa quadra, uma bola de 5 quilos? É impressionante, assim, quando você visita esses locais, quando você está lá, você tem a real sensação de que essas pessoas não eram humanas, porque não faz sentido com o tamanho humano a proporção das coisas. A tecnologia utilizada pelos maias também era algo extremamente assustador. 1000 anos antes da chegada dos europeus na América, eles já faziam cálculos matemáticos avançados, incluindo o número zero. Eles, mesmo sem instrumentos conhecidos de observação, desenvolveram uma maneira de fazer cálculos astronômicos precisos, de uma maneira precisa e muito bizarra. Eles deixaram tudo isso por escrito em hieróglifos e até os dias de hoje, descobertas incríveis sobre esse povo continuam sendo feitas. Eles eram obcecados por astronomia. Eles desenvolveram um calendário extremamente preciso e continua preciso até os dias de hoje. Mas de onde será mesmo que esse povo adquiriu tanto conhecimento? De onde veio tanto conhecimento? Teriam os maias sido influenciados por algum tipo de raça alienígena? Bom, de acordo com os textos antigos maias, sim. Esses textos dizem que uma criatura com formato de cobra desceu dos céus e ensinou tudo o que eles sabem sobre astronomia, arquitetura e construção. Esse ser com formato de cobra era conhecido como Kukulkan, e ele veio para a Terra e antes de ir embora prometeu aos maias que voltaria um dia. Seria essa entidade um ser extraterrestre? Bom, aparentemente sim, porque existem desenhos nas pirâmides maias que sugerem formas de discos voadores. Além disso, os tripulantes dessas naves aparentavam usar capacetes e artefatos para respirar. Tudo realmente muito estranho. Esse dispositivo cobria a boca deles filtrando o ar. Em um túmulo encontrado em Palenque, existe uma figura muito curiosa. Ela está acima da tumba de um dos governantes maias. É a tumba de Pacal. Ele é mostrado no comando de uma máquina voadora muito complexa e as descrições dessa imagem mostram como que essa máquina subia e desaparecia no cosmos. E existem muitos desenhos e esculturas maias que mostram o que aparentam ser aliens e espaçonaves alienígenas. E é exatamente isso que você vai acompanhar comigo aqui nessa série especial
sobre os maias no canal. No próximo vídeo eu vou te mostrar uma lista de artefatos liberados pelo governo mexicano em 2012 que comprovam a interação que esse povo teve com seres que não eram da Terra. E eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse que é o primeiro episódio dessa série desvendando os mistérios das pirâmides maias, porque na quarta-feira nós teremos o segundo episódio dessa série que está imperdível. E quem chegou até o final desse vídeo aqui, comenta aqui nos comentários Kukulkan e coloca um emojizinho de cobra. Eu vou ficando por aqui com mais um vídeo e eu vejo vocês então no nosso próximo vídeo. Bye!